continua a entregar esse Deus. Eu não quero mais te servir, Deus. Porque o Senhor permitiu essas almas morrer desse jeito. O Senhor entregou essas vidas nas minhas mãos. E o Senhor permitiu o inimigo tirar. E Deus brada para ele. E diz: as almas. Mas ele não conseguiu aceitar. Imagine, ele começou a indagar tanto que aquele homem, aleluia, entrou em crise e ficou 6 meses em coma. Ele passou 6 meses. E quando ele despertou do coma, ele parou e começou a repetir aquelas palavras que Deus falou a ele: as almas são minhas. E quando ele contou aquele testemunho, aqueles 2 jovens desistiu. Não queria mais ir para a África. Aqueles 2 jovens agora já não queriam mais fazer missão. A mão desejava. Imagine você estar orando por alguém da sua família. Imagine você estar intercedendo por alguém e de repente Deus permite descer até a sepultura. E você não entende o trabalhar de Deus. Aí você começa a negar Deus, era da minha família, porque o Senhor permitiu morrer, porque o Senhor permitiu acontecer isso. Eu quero dizer uma coisa, irmão: Deus está preocupado em salvar a alma. A Bíblia diz que a salvação individual. Você não pode salvar o seu esposo não pode salvar, você não pode salvar os seus filhos não podem salvar, a Madonna Júlia de Caia, você não pode salvar o teu vizinho, o que você pode fazer é proclamar a palavra, e se ele guardar a palavra, ele vai ser salvo. Bendito seja o Senhor. O dever do pastor é proclamar a palavra, ensinar a igreja, andar na linha aqui de Deus, mas se a igreja não obedecer o pastor, diante das escrituras, não pode ser salvo. Aleluia, aleluia. Para ser missão, fazer a obra de Deus, irmão, é você estar disposto, aleluia. Ele te mandar, aí aonde ele te enviar, aleluia, ele é fazer missão, é você ser missionário. Se Deus mandou você ir, você vai porque ele garante. Aleluia, pregar na igreja assim é tão bom. É tão bonito, é tão bom. Eu já preguei no ministério, aonde fui convidado, imagine que esse ministério, as portas iam fechar, só tinha 7 pessoas, mas o pastor me disse nada, disse que estava uma confusão tão grande, que ia fechar as portas. Ele anunciou, e quando ele anunciou, eu dobrei o joelho, que eu estava no joelho, quando levando o joelho, a igreja está entupida. Ele falou: que negócio é esse? Mas a igreja só tinha 6, a igreja, o Senhor falou que ia fechar a igreja, aleluia. E eu ali levantei, irmão, e como esperando o momento de passar a palavra para mim, e disse a palavra, o nome do Senhor foi glorificado. E quando o pastor me chamou e disse: olha, está vendo esse povo que aqui está, e um deles congrega aqui somente esses 6, a igreja ia se que estava restaurando. Sabe por quê? A igreja vai estar porque próprios crentes, o diabo, próprios crentes começou a levantar calúnia, próprios irmãos começou a criar fofoca, mentira, começou a fazer, e levantar inveja. Quem deveria estar lá na frente era eu faço melhor, eu tenho um chamado, eu faço a obra de Deus, mas o pastor não está me vendo, o pastor não me enxergou, o pastor não me colocou, e começou agora a criar uma situação. Mas a Bíblia diz que o que o diabo lava, Deus desfaz. O que o diabo prepara, Deus desfaz. Sabe o que eu quero dizer para você? A maneira jurídica, igreja para crescer, tem que se unir com o pastor, tem que se unir com a mocidade, aleluia, com a liderança, tem que estar junto com a liderança da igreja, tem que estar junto com os líderes da igreja, tem que glorificar Deus, se unir para glorificar o nome do Senhor. A igreja, quando tem união, o Espírito de Deus opera, e quando o diabo está lá no lado, o Espírito de Deus mostra, e o diabo tem que pegar a bagagem e quer.
aos mensageiros do diabo, repórter de Satanás, que começa a trazer coisa, começa a falar, aí começa a dizer na vida daquele irmão, ele está caído, aquele irmão está afastado, mas leva a chute, está com o seu irmão afastado, tenha paz em cima dele, tenha paz a ele, tenha paz a ele, aquilo foi levantado, o seu irmão está em fraqueza, tenha paz a ele, e Deus vai glorificar o nome dele. Ah, mas eu não vou dar paz a fulano não, porque fulano não fala comigo. A Bíblia diz que se aquele você dá paz e a pessoa não te dá de volta, retorna para você como fogo, e que a brasa de fogo sobre a sua cabeça. O fogo vem para você agora, de Deus, manifesta a sua vida. Aleluia. Eu me lembro a época, irmão. Aleluia, eu conheci um pastor lá em Salvador, abençoado. A igreja dele era pequenininha, ministério. E eu fui pregar lá pela primeira vez. E Deus falou que ia entregar o discipulado vivo na mão dele. Enorme. Olha bem como o diabo faz. Eu preguei, ministrei. E passei um certo dia. Eu tive um sonho. E no sonho, eu passava por ele. O papai ensinou a ele. E ele virava o rosto. E no sonho eu perguntava a Deus, o que é que está acontecendo? Aí Deus me mostrou que foi alguém até ele, estava mal de mim. Entenda o mistério. O diabo queria, por meio do que o irmão levou para ele, colocar dúvida no coração dele, e até mesmo que a profecia não se cumprisse. Porque quando o homem duvida, a profecia não vai. E eu tive esse sonho. Eu digo, meu Deus, é isso? Creio em Deus. Quando eu despertei, aí saí da forma que Deus me mostrou. Ó, pastor, meu pai do Senhor, pastor. Aí eu disse, pai do Senhor, pastor. Ele está lá, eu digo, pai do Senhor, pastor. E ele está lá, eu pego a rua, dizendo, pai do Senhor, pastor. E ele está lá, eu fui conhecer ele, pastor, pai do Senhor. Ele ficou toda de graça. Ele olhou para mim e disse, eu quero pedir perdão ao Senhor, disse para mim. Porque aconteceu isso e isso. Chegou um irmão lá em casa e falou muita coisa que aquilo ali me abateu. E quando eu te vi, eu não queria nem dar paz. Ele vai, deixa ele na bênção da mão de Deus. Ele me pediu perdão, eu disse, como é você pregar lá na vida? Passou o dia, Deus entregou nas mãos dele o tempo de morte. E morte. E o nome de Deus foi glorificado. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Deus prometeu, Deus quer cumprir. Mas não deu ouvido àqueles que procuram querer derrubar o seu irmão. Não deu ouvido àquele que muitas vezes vão lá mandar a chuva de carne. Se aproxima de você para falar coisas que não glorificam. Você tem que ouvir os crentes espirituais, você tem compromisso com Deus, aquele que não tem compromisso com Deus, pague o preço do joelho, olhe por ele, alabaxu de cantarabacaia, mas não ande com ele, não ande com aquele que muitas vezes anda querendo colocar coisas na sua mente, querendo colocar coisas no seu coração, ande com o crente espiritual, olhe por aquele que não tem vida com Deus, com aquele que só quer falar de fulano, só quer se levantar contra fulano, não, mas aquele que é espiritual, irmão, ele evangeliza na oração, ele evangeliza, ele faz missão na oração, porque ele começa a orar pelos hospitais, pelos presídios, pelos missionários, ele começa até mesmo a evangelizar aqueles que estão dentro da igreja, pastor, aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas que na hora do culto não está ligado com o Senhor, na hora do culto está pensando que o culto, querendo que o culto termine logo, querendo que acabe logo o culto, sabe por quê? Porque a dimensão é outra, aleluia, mas o crente que está ligado na palavra, ele sai robustecido, ele está ligado na mensagem para receber a graça de Deus, aleluia. Tem que estar ligado com Deus para receber a graça. O Espírito de Deus está sobre
Em oração você deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida. Ah, mas Deus, quando eu quero